Todo pequenininho aí. Você já percebeu que, no Brasil, quando a corda aperta, sempre aparece uma brecha na Constituição? Pois é. Agora o Partido Liberal, o mesmo que elegeu a maior bancada da Câmara, está tentando usar justamente uma dessas brechas para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos enquanto o caso corre em Brasília. O curioso é que, em tese, a Constituição é clara: o parlamentar que faltar a sessões por mais de 120 dias sem justificativa perde o mandato. Mas no Congresso, em tese nunca é o bastante. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já tinha frustrado o plano inicial do PL, que era empurrar o caso para depois do recesso. Só que o partido agora quer recorrer a uma leitura diferente do artigo 55 da Constituição, aquele que fala sobre a ausência justificada por missão oficial. A jogada seria enquadrar as viagens de Eduardo como uma representação partidária no exterior. Traduzindo, tentar transformar uma viagem política pessoal em missão institucional. O detalhe é que esse tipo de interpretação é o que o brasileiro médio já cansou de ver, a famosa arte de dobrar a lei sem quebrá-la. O mesmo manual usado em Brasília há décadas. Só que, desta vez, o impacto é maior. Porque se o PL conseguir, abre-se um precedente perigoso. Qualquer deputado poderia desaparecer do país e continuar recebendo salário público, alegando estar em missão política. O caso virou uma espécie de teste moral dentro do Congresso. Deputados de oposição já falam em vergonha institucional, enquanto aliados de Bolsonaro afirmam que há base jurídica suficiente. O problema é que, no Brasil, base jurídica é o que não falta, o que falta é vergonha. Se você acha que a Constituição não pode virar uma pizza de ocasião, já deixa o like e comenta: a lei é para todos. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais gente que ainda acredita que a política precisa de limites, não de brechas. Para entender o que está acontecendo agora, é preciso voltar alguns anos. Essa história de brecha constitucional não nasceu com Eduardo Bolsonaro. Desde a redemocratização, políticos de todos os lados já tentaram reinterpretar a Constituição quando o próprio cargo estava em risco. Em 1993, por exemplo, um grupo de deputados tentou barrar a cassação de colegas usando o mesmo argumento de missão oficial. Não deu certo, mas abriu um precedente perigoso: a ideia de que a lei pode ser maleável quando convém. O que o PL faz hoje é resgatar esse velho truque com uma roupagem moderna. Nos bastidores, advogados do partido estariam preparando um parecer técnico para sustentar que Eduardo Bolsonaro cumpre funções representativas no exterior, especialmente junto a grupos conservadores nos Estados Unidos. O documento citaria até trechos de reuniões e palestras realizadas fora do país, tentando dar ares institucionais ao que, na prática, é uma viagem política pessoal. E é aí que o jogo fica mais sério. Porque se o parecer for aceito pela mesa diretora da Câmara, abre-se um precedente institucional que muda o equilíbrio de poder entre legislativo e judiciário. O Congresso, em tese, poderia decidir quem perde ou não o mandato, sem interferência do STF. Essa disputa silenciosa está no centro da crise atual. Quem tem a palavra final sobre a Constituição, o Parlamento ou o Supremo? Enquanto isso, a base do PL trabalha discretamente para garantir apoio interno. Deputados de partidos aliados estão sendo convencidos com o argumento de que hoje é o Eduardo, amanhã pode ser qualquer um. É o discurso da autoproteção, que há décadas une até inimigos ideológicos. Afinal, quando o sistema se sente ameaçado, ele se protege. E o cidadão comum, como fica nessa história? Assistindo a tudo como quem já viu esse filme antes. A sensação é de que o poder político, independentemente de partido, sempre encontra um jeito de se blindar, mesmo quando a Constituição parece dizer o contrário. É aquele velho ditado adaptado a Brasília: a lei é igual para todos, até que não seja mais conveniente. Se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve, porque nos próximos blocos eu vou te mostrar como essa manobra pode afetar diretamente o seu bolso, sim, o seu, e o equilíbrio entre os três poderes no país. Enquanto a imprensa foca nas discussões de plenário e nas disputas jurídicas, o que pouca gente percebe é o impacto real que essas manobras trazem para o cidadão comum. Porque quando um deputado pode reinterpretar a Constituição para proteger o próprio mandato, o que impede que amanhã um tribunal reinterprete a mesma lei para mudar as regras da aposentadoria, dos impostos ou dos direitos trabalhistas? É o mesmo princípio: se a regra pode ser dobrada por conveniência, ninguém mais está protegido. A Constituição brasileira nasceu em 1988 com um objetivo simples: limitar o poder de quem governa. Mas ao longo dos anos, ela foi se tornando uma espécie de menu de restaurante, cada partido lê o trecho que mais lhe interessa. E agora, o PL tenta transformar um artigo pensado para proteger o país em um escudo pessoal. Nos bastidores, há quem diga que o verdadeiro medo não é perder o mandato de Eduardo Bolsonaro, mas abrir um precedente que possa atingir outros nomes influentes. Há parlamentares investigados por corrupção, abuso de poder e até por envolvimento com milícias digitais, todos atentos a como esse caso será resolvido. O que está em jogo é muito maior do que um assento na Câmara, é o controle do limite entre o legal e o imoral. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tenta equilibrar-se numa corda bamba. De um lado, a pressão do PL e de aliados do bolsonarismo. Do outro, o risco de manchar sua própria imagem institucional se ceder à manobra.
Nos corredores, fala-se que ele estaria buscando um acordo político, um eufemismo que o brasileiro já aprendeu a traduzir como dar um jeitinho. O cidadão que trabalha, paga imposto e tenta seguir as regras observa tudo com uma mistura de indignação e resignação. Porque, no fundo, sabe que esse tipo de brecha não aparece por acaso, ela é planejada, redigida, calculada. E enquanto a elite política usa a Constituição como tábua de salvação, o povo continua preso às consequências das decisões que não toma. A verdade é dura, a lei, no Brasil, tem dono. E não é o povo. Quando os poderosos escrevem as regras, eles já colocam, nas entrelinhas, a escapatória que vão usar mais tarde. E chamam isso de democracia. Se você ainda acredita que a Constituição precisa valer para todos, deixe o seu like agora e se inscreve, porque no próximo bloco eu vou mostrar como essa brecha pode virar um precedente que muda a relação entre o poder político e o poder do povo. Se essa brecha for aceita, o Brasil entrará oficialmente em um terreno perigoso, o da interpretação personalizada da Constituição. Isso significa que a lei deixa de ser o que está escrito e passa a ser o que o poder do momento quer que ela seja. E a história mostra o quanto isso custa caro. Foi exatamente assim que regimes autoritários começaram, não com tanques nas ruas, mas com parágrafos reinterpretados. Nos últimos meses, analistas políticos vêm alertando que o caso de Eduardo Bolsonaro é mais simbólico do que jurídico. O filho do ex-presidente é o rosto de uma disputa muito maior, a tentativa de redefinir o peso da Constituição dentro do jogo político. Se o PL conseguir convencer a Câmara de que a missão oficial onde existe apenas conveniência, o princípio da moralidade administrativa cai por terra. A mensagem seria clara: quem tem poder, tem exceção. Dentro do STF, ministros acompanham o caso com cautela. Ninguém quer abrir uma crise entre os poderes, mas também ninguém quer assistir ao legislativo se tornando uma terra sem lei. Há quem diga que, se o PL vencer, o Supremo pode intervir, o que criaria uma nova guerra institucional, talvez a mais séria desde 2016. E quando os poderes brigam, o preço sempre cai no colo do cidadão, economia travada, câmbio instável, e a eterna sensação de insegurança que o brasileiro já conhece bem. Nos bastidores, líderes partidários tentam negociar uma saída honrosa. Algo como uma justificativa temporária, um parecer técnico, qualquer papel que adie a decisão final. Mas todo mundo sabe que adiar, em Brasília, é o mesmo que resolver. O tempo, aqui, é a maior ferramenta de impunidade. Enquanto isso, o povo assiste de longe, sem entender por que o mesmo Congresso que demora meses para votar um reajuste do salário mínimo é tão rápido para criar brecha quando o assunto é proteger um dos seus. A ironia é que a Constituição, escrita para proteger o cidadão, acaba se transformando em escudo dos poderosos. E essa inversão moral é o que mais revolta quem trabalhou a vida toda acreditando na promessa de um país justo. Se você quer entender o que realmente está por trás dessa manobra, deixe o seu like e se inscreve agora, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como tudo isso se conecta com o futuro político do país e o risco de uma nova ruptura entre os poderes. Existe um ponto em que a população simplesmente se cansa. E é exatamente esse ponto que o Brasil parece ter atingido. A cada nova manobra política, a cada interpretação jurídica criativa, mais brasileiros desligam a TV e concluem, em silêncio, não muda nada. Mas é justamente aí que mora o perigo, porque quando o povo deixa de acreditar na lei, quem passa a mandar é quem grita mais alto. O caso de Eduardo Bolsonaro virou um espelho do país, de um lado, o poder tentando se salvar, do outro, a maioria olhando, cansada, sem saber mais em quem confiar. E essa desconfiança é o combustível perfeito para crises institucionais. É assim que começam as rupturas, não com golpes anunciados, mas com o descrédito da lei, gota a gota, até que ninguém mais acredita em nada. Nos bastidores de Brasília, o clima é de tensão velada. Deputados da oposição prometem recorrer ao Supremo se o PL insistir em aprovar a manobra. Já ministros do STF avaliam, discretamente, como reagir sem parecerem politizados. Mas a verdade é que todos os lados já estão politizados. O Legislativo quer reafirmar sua autonomia, o Supremo quer preservar seu domínio moral, e o Executivo, no meio disso tudo, observa, porque sabe que o caos sempre acaba favorecendo quem está no poder. Enquanto isso, o cidadão comum vive as consequências desse teatro institucional. O medo de que o INSS atrase o pagamento. O aumento do custo de vida. A sensação de que ninguém responde por nada. Tudo isso vem da mesma raiz, a banalização da lei. Quando o país aceita que um deputado pode reescrever a Constituição para se proteger, aceita também que qualquer governo futuro possa mudar regras trabalhistas, previdenciárias e tributárias da mesma forma. E aí, quem perde é sempre o mesmo, quem trabalha, paga imposto e não tem brecha para fugir. A manobra do PL pode até parecer, à primeira vista, uma disputa partidária. Mas na prática, é mais um capítulo da velha história brasileira, o poder se salvando enquanto o povo paga a conta. E o mais grave é que, no fim, nada disso acontece às escondidas, é tudo público, televisionado, comentado, justificado. O Brasil virou o país onde até a impunidade tem justificativa técnica. Se você também acha que o povo precisa voltar a olhar para a política com olhos abertos, deixa o like agora, se inscreve, e comenta, eles não podem nos calar aí embaixo. Eu vou ficando por aqui.